Sobre Vitor Roque, jogador que atualmente está no Real Betis, 19 anos de idade, ele que vai completar 20 aninhos quando fecha a janela de transferências. Olha só que legal. Quando não puder mais trazer ninguém, ele completa 20 anos e tomara que ele sopre a velhinha do seu 20º aniversário, vestindo o verde e branco, mas da Sociedade Esportiva Palmeiras e não mais o verde e branco do Real Betis. Falando sobre a negociação, hoje, pelo menos a primeira pessoa que eu vi que divulgou isso, né, logo pela manhã, ainda estamos pela manhã, né, mas foi bem cedinho, o André Hernan, ele divulgou, né, que o Betis deu o ok para o Barcelona. O que significa o Betis dar o ok para o Barcelona e por que o Betis é um agente tão importante nesta negociação, mesmo com o Vitor Roque só jogando por empréstimo lá no Betis? Porque como a janela de transferência na Europa fechou, o Betis que vai fechar a negociação com o Palmeiras. Então, se o Palmeiras chegar a um acordo com o Vitor Roque, e nesse momento a tendência é que realmente esse acordo seja selado entre Palmeiras e jogador, o Vitor Roque ele vem inicialmente por empréstimo, não do Barcelona. Ele vem por empréstimo do Real Betis. Por quê? Porque como a janela de transferências fechou na Europa, o Vitor Roque ele não pode encerrar o seu contrato com o Betis, porque se ele encerra o seu contrato com o Betis, ele tem que ser inscrito pelo Barcelona. E aí temos dois problemas. O Barcelona, ele está fudido com relação a fair play financeiro, tanto que eles perderam o Dani Olmo, eles não conseguiram provar que o Dani Olmo está sendo pago e eles têm dinheiro para pagar o Dani Olmo. Então, se o Real Betis encerra o contrato com o Vitor Roque, ele não pode ser registrado pelo Barcelona. Então, teoricamente, o Vitor Roque ele fica desempregado. Então, óbvio que o Barcelona não vai deixar que isso aconteça. Então, ele será emprestado pelo Betis ao Palmeiras, com o Palmeiras tendo uma cláusula de obrigatoriedade de compra desse empréstimo de 25 milhões de euros, ali na casa dos 160 milhões de reais. Desculpa, posso desligar aqui o ventiladorzinho da minha cara que tá pegando a garganta já. Se eu começar a suar, eu peço desculpas para vocês também. Mas, enfim, o Vitor Roque, então, ele viria nesse modelo, com o Betis emprestando ele para o Palmeiras, e o Palmeiras tendo a obrigação de comprá-lo do Barcelona. E aí é um período de empréstimo de 6 meses, só para dizer que está no regulamento, né? Mas o Palmeiras vai comprar o passe em definitivo do Vitor Roque, 25 milhões de euros por 80% do passe do jogador. Com uma questão importante no meio disso. E isso também está sendo discutido agora. O Betis, ele deu ok para sair a negociação, mas o Betis também não vai querer olhar para a mão e não ver nada na mão. Então, desses 80% que o Palmeiras vai comprar, pode ser que lá na frente, se o Palmeiras vender o Vitor Roque lá na frente, além dos 20% que pertence ao Barcelona, o Palmeiras tem que dar uma caixinha para o Betis como taxa de vitrine. Isso está sendo discutido, conversado, mas nesse momento a tendência é que realmente o Palmeiras consiga a contratação do Vitor Roque. Nesse momento está caminhando de um jeito positivo, nesse momento está caminhando para uma situação para ser resolvida essa contratação, e ele pode sim ser inscrito no Campeonato Paulista, até porque as inscrições para as quartas de final do Campeonato Paulista estão abertas até sexta-feira. Então, o Palmeiras tem até sexta-feira para inscrever o Bruno Fux, o Mikael e, se fechar, o Vitor Roque. Então, por isso que as próximas horas são fundamentais para ter a resolução desta negociação, para que, no máximo, na quarta-feira, o Vitor Roque chegue ao Brasil, para ele já passar por exames, e na quinta-feira a documentação dele já ser
enviada para a CBF e para a Federação Paulista de Futebol para que ele apareça no bid e aí ele esteja liberado para jogar já a partida contra o São Bernardo. Então, é isso que está acontecendo. Fechando esta negociação, o Vitor Roque vai se transformar na compra mais cara da história de um jogador no futebol brasileiro, superando o que o Botafogo investiu ano passado no Thiago Almada. E aí, sinceramente, é a substituição do Endrick, né? O Abel sempre falou que se para substituir o Endrick precisava ir lá e torrar 35, 40 milhões de euros, o Palmeiras está substituindo o Endrick com um jogador que, na minha opinião, é inferior ao Endrick, não está na mesma prateleira, mas era o comparado ao Endrick enquanto estavam aqui, né? Inclusive, vai ser duro para os rivais, né, Soler? Porque os rivais gostavam de falar que o Vitor Roque era melhor que o Endrick, só porque o Endrick jogava no verde, e agora eles vão ter que, enfim... Ou agora o discurso não deu certo na Europa, jogador fracassou, teve que voltar. Já sabe qual que vai ser o discurso, já sabe. Ele não vale 25 milhões de euros, o Barcelona chutou ele de lá. Só para pontuar o porquê o Barcelona está desesperado para vender o Vitor Roque. O porquê? Como eu falei, desculpa o termo chulo, mas o Barcelona está fudido. Eles não conseguem provar que eles têm dinheiro para bancar o elenco que eles têm. Tanto que o Dani Olmo não está podendo jogar por causa disso. Eles não conseguem provar que eles conseguem arcar com os custos do Dani Olmo. Além disso, tem um cidadão chamado Robert Lewandowski, que passa ano, a idade para ele é um número. Então, você consegue bancar o Lewandowski. O homem continua metendo gol a rodo. Você precisa de dinheiro. Então o Barcelona não é que ele está tirando o Vitor Roque porque ele é ruim, porque não deu certo. É para conseguir mostrar lá em La Liga que o Dani Olmo está liberado, que não tem nenhum problema para pagar o cara, que outros jogadores estão liberados. O Barcelona precisa de dinheiro no caixa. Então, eles estão vendendo o Vitor Roque porque precisa de dinheiro. E o Palmeiras está oferecendo esses 25 milhões de euros. E lembrando que o Barcelona queria 35. O Palmeiras está conseguindo por 10 a menos ainda do que o próprio Barcelona queria. É só confirmando, né, o Olmo está jogando, mas a questão não é essa. A questão é que, por exemplo, o Barcelona, quando ele tiver que renovar um contrato, se eu não me engano, até o Lamine Yamal, ele está registrado ainda com um contrato de juniores, ainda não subiram o salário dele, porque se você registrar ele como atleta profissional, você tem que dar tem um piso que você tem que registrar. Isso. E aí o Barcelona não poderia. E ele precisa justificar. O do Olmo ele foi afastado, né? Ele foi afastado e depois o Barcelona aprovou que... porque a La Liga não aceita. O Barcelona está passando isso fazem pelo menos desde a pandemia. E aí o último recurso a Liga tinha aprovado 1-1, só que aí o dinheiro que o Barcelona prometeu entrar, que era da venda dos direitos de explorar, enfim, vídeos, Barça Filmes, não sei o que, acabou não entrando esse dinheiro, a Liga não aceitou mais. Então o Barcelona para a próxima temporada, e a próxima temporada começa daqui 4 meses praticamente, né? As movimentações financeiras do Barcelona começam daqui 4 meses, vai ter que justificar a entrada de valores para você poder renovar contratos de jogadores da base que hoje são profissionais, né? Gavi, o próprio Lamine, enfim, Paul Cubarsí, que hoje é uma das peças fundamentais. Aí você tem, enfim, diversos jogadores do Barcelona que vão ter que renovar salários. Além de tudo, o Barcelona tem acertos a fazer, né? O próprio De Jong hoje custa uma fortuna para o Barcelona, precisa justificar isso vendendo alguém. E aí o escolhido foi o Vitor Roque, que não deu resultado imediato. Acho que a compra foi equivocada, né? Compraram um jogador para o futuro, como o Real Madrid comprou o Endrick para o futuro, não comprou para agora, mas o Barcelona não tinha o tempo de esperar o futuro. Ele precisava de alguém para agora e acabou, enfim, tendo esse problema. E não é vergonha nenhuma o Vitor Roque voltar para o Brasil para jogar no Palmeiras. A gente lembra muito bem, tem um caso atuando, inclusive até agora, que é um grande caso de sucesso, foi o próprio Gabigol. O Gabigol retorna da Inter, não conseguiu fazer nem 2 jogos na Europa, o Vitor Roque ainda conseguiu jogar um pouco mais. E o cara foi um monstro, né? Se tornou um dos maiores ídolos da história do Flamengo, que é um clube gigante no Brasil. Fez 300, não, tô exagerando, né? Fez mais de 150 gols pelo Flamengo
em pouco tempo que esteve lá, e acho que é para isso que o Palmeiras tem que olhar, né? Na possibilidade, acho que o Milton Neves, inclusive, publicou alguma coisa no UOL, do Vitor Roque ser o novo Gabigol, e tomara que seja igual, tomara que ele volte para o Palmeiras e se torne um ídolo do Palmeiras, tomara que ele faça gol a rodo, 30 gols por temporada, acabe com o mundo, e sinceramente, 20 anos, para ele bater e voltar não é muito difícil não, para ele vir para cá, ficar 2 temporadas, explodir, e outro clube olhar para ele e falar, vem para cá, não é muito difícil não, acho que até nisso o Palmeiras aposta um pouco, que é poder recuperar o dinheiro.